Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos. A gente recebeu muitas mensagens, né, referente a voltar com os vídeos, né, de interpretação de figuras geométricas, né, que remete aí à parte do desenho técnico, né. Então a gente voltou aí com essa figura, né, inclusive, né, o link aí inicial da descrição são os vídeos iniciais de outras figuras que a gente já fez análise, né, então são vídeos bem interessantes. Bom, e nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar sobre o contexto, né, o que é que a gente está aqui querendo apresentar. Vamos lá. Primeiro aqui a figura, né? Se a gente for observar a figura principal, né, a gente vai ver que ela nada mais é do que um hexágono, né? Um hexágono aí, um polígono regular, né? Beleza, quando a gente fala de polígono regular, né, que existe, né, caracterização geométrica, né, no que diz respeito ao desenho de forma consistente, né, não tem nenhuma pegadinha ali entre aspas, né, ou seja, as medidas elas seguem de fato ali, né, a proposta de um hexágono regular. Beleza, tranquilo. Então aqui vem a primeira pergunta: qual a área achurada, né, em milímetros quadrados? Milímetro na verdade vai ser a unidade aqui para todas as medidas, né? A gente normalmente até faz alteração ali para poder fazer uma ação de conversão, mas nesse caso a gente não vai fazer essa questão de conversão, até porque nos outros vídeos a gente já fez bastante. Então aqui tudo está como referência milímetro. Então vem lá, qual a área achurada em milímetros, né? Então quando a gente fala de área achurada, observa que existem duas figuras, né, referentes a hexágono, um hexágono menor, né, e um outro maior. E essa interposição aí entre os dois vai gerar aí uma área, né, achurada, que é justamente essa área aqui. Ou seja, toda essa área achurada é a área que, o valor, né, de área que está sendo proposto aqui, a pergunta, né, qual a área achurada em milímetros quadrados. Então, é uma das perguntas. Beleza. Qual a altura do triângulo ABC, né, ou seja, qual a altura desse triângulo, né? Ou seja, a referência dessa altura aqui. Qual a área do triângulo ABC, né? Ou seja, a área dele também. Qual a altura do triângulo XYB? Tem um triângulo menor aqui, XYB. Né? E aí a mesma coisa, né? Altura e área. E aí tem as duas últimas perguntas que são bem interessantes. Né? Qual o diâmetro da circunferência inscrita no triângulo XYB? Ou seja, seria o triângulo que fica aqui concêntrico, né, ao triângulo XYB, né, fica tocando aqui nas três laterais. E a última, qual o diâmetro da circunferência circunscrita, né, ou seja, a circunferência externa ao ABC. Né? Então tem uma circunferência interna ao XYB e uma externa, né, ao ABC. Então são essas perguntas aqui que a gente vai estar respondendo. E aí vem um detalhe interessante, né? Interessante. Muitas vezes não vejo as pessoas comentarem sobre isso, mas aí vai uma dica aí que existem já fórmulas, obviamente, estipuladas sobre a boa parte desses cálculos, né? Boa parte não, né? Sobre os cálculos em geral, né? Mas aí um detalhe interessante aí para a gente fechar. Quando a gente fala de uma ação aqui de um hexágono, o hexágono em si ele é formado por triângulos equiláteros regulares, obviamente, né? Então, um exemplo, vamos pegar esse hexágono maior, né? Ele seria formado aí por 6 triângulos equiláteros, todos eles iguais, obviamente, né? Então, seria essa ação aqui. Então, exemplo, se a gente sabe a área de um desses triângulos, a gente sabe a área de toda a figura, porque se a gente tem uma área de um triângulo, é só multiplicar por 6 que a gente vai saber a área de todo o hexágono. Né? Então aí uma dica interessante, né? Uma base aí interessante para a gente saber. Bom, vamos aqui para a interpretação aqui do desenho, né? Só para ver se está faltando alguma medida. E quais são as medidas que estão sendo representadas, né? Que no caso 90 representa essa distância aqui total. Né? Você pode até dizer, poxa, mas essa distância aí um valor interessante. O hexágono, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pronto, aqui. Ele vai ficar inscrito, né, aí numa circunferência. Né? Então, esse C aqui, ou esse C não, né, essa distância aqui de 90 milímetros, ela representa um diâmetro, né, aí para a figura. Né? Então, isso aí pode ser importante para a gente. Outro detalhe aqui, está trazendo aqui a relação do lado, 45 milímetros. Isso aqui é importantíssimo, né?
Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E tem aqui esse 15, que é essa distância aqui. Beleza, esse 45, o que é que acontece? Se a gente tem esse lado que é 45, significa que esse lado aqui é 45, esse lado é 45, esse lado aqui é 45. Por quê? Foi o que eu acabei de dizer, né? Ou agora há pouco, né? O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros regulares, né? Então, se a gente sabe aí essa distância que é 45, a gente já sabe de tudo referente ali ao desenho, né? Ou boa parte, né? E aqui vem outro detalhe interessante para a gente finalizar o vídeo, né? Você pode dizer, poxa, a gente tem informação aqui sobre essa parte externa, né? Observa que as cotas de referência trazem informação aí referente ao hexágono externo, né? O maior, e referente ao menor só traz aqui o 15, né? Só traz aqui o 15. Aí você diz, poxa, e aí, será que tem alguma faz alguma referência ali entre essas medidas, né? Será que esse 15 traz aí alguma informação importante? E ele traz sim, né? Esse 15 aí ele é uma base importantíssima aí para a gente descobrir, né? Para a gente descobrir as medidas desse hexágono menor. Porque como o hexágono é uma figura regular, né? Como ele é uma figura regular, a gente, sabendo esse valor aqui, a gente também vai conseguir identificar os valores aqui do hexágono menor, tá bom? E como isso, né, ocorre? Observa aqui o seguinte: se esse comprimento é 90 e esse segmento aqui é 15, significa que ele é 15 do outro lado também. Ou seja, esse segmento aqui imaginário aqui é 15. Então, se a gente somar os dois, 15 mais 15 vai dar 30. Então, se a gente subtrair desse comprimento total que é 90, a gente vai descobrir, né, esse comprimento aqui. Ou seja, 90 menos 30, 30 surgiu da onde? Da soma aqui desse 15 com esse outro. 90 menos 30 vai dar quanto? 60. Então, esse comprimento aqui, ele nada mais é do que 60. Né, do que 60. Então, exemplo, se você for utilizar a lógica lá dos triângulos, o que é que acontece? Deixa eu até apagar aqui. Ampliar aqui. Se esse comprimento aqui ele é 60, né, se ele é 60, você dividir por 2, vai dar 30. Ou seja, 30 onde? Esse comprimento aqui. Deixa eu marcar ele aqui de verde. Esse comprimento aqui é 30. Então, se ele é 30, significa que ele é 30 aqui também e 30 aqui também. Então, veja que a gente já tem aí informações sobre esse hexágono menor, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente já começa a calcular aí e responder as perguntas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Fica atento aí com os links que estão aí logo no início da descrição do vídeo, né, que são referências aí importantes aí de vídeos que a gente já fez sobre essa temática. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com o nosso vídeo, né, referente à análise da figura geométrica. No vídeo anterior a gente já falou, né, algumas observações aqui sobre a imagem do hexágono. Né, o link está aí na descrição, é o primeiro link, né, para quem não viu o primeiro vídeo. E aí no caso, como a gente comentou, né, são várias perguntas aqui, né, qual a área churada em milímetros quadrados, né, a altura do triângulo ABC, enfim, tem várias perguntas. A gente vai começar respondendo essa aqui, qual a altura do triângulo, né? Por que a gente vai começar por essa? Porque a altura do triângulo ela vai ser uma referência importante para a gente encontrar a área, né, do triângulo na sequência. Como a gente tinha comentado, né, ontem, se a gente encontrar a área de um triângulo e multiplicar por 6, a gente vai encontrar a área total, né? Seja para o hexágono maior, né, ou seja para o hexágono menor, quando a gente encontrar, obviamente, a altura e a área, respectivamente, do triângulo XYB, né, que seria esse aqui. Então, vamos seguir aí, primeiro aí focando na altura do triângulo. Né? Para a altura do triângulo, a gente tem duas fórmulas, né? Duas fórmulas bem comuns. Né? A primeira mais comum é o seguinte, é a da área. Né? Eu vou explicar aí o contexto. Né? A área, né, desse caso do triângulo equilátero, você vai ter a base multiplicada ali pela altura, né? Multiplicado pela altura, dividido por 2, você encontra a área. Beleza. Né? Você encontra a área. Então, nesse caso, se a gente tiver, exemplo, a área e a base, né, que seria na verdade o lado, né, do triângulo, a gente consegue encontrar, obviamente, o que? A altura.
né, a gente consegue encontrar a altura. Então, se a gente tiver essas duas variáveis, dá para... Não dizer nem duas variáveis, né? Esses dois valores a gente consegue encontrar, obviamente, aí a altura, né? Só que nesse caso, o que acontece? Se a gente observar lá o triângulo, qual é a única informação que a gente tem dele, né, especificamente? O lado, né? Ou seja, esse lado dele ele tem um comprimento de 45 milímetros, né? Como é que a gente sabe que é 45 milímetros? Por causa da regra que a gente viu, já que o hexágono é um polígono regular. Nesse caso, a gente está falando de um hexágono regular, né? Então, esse comprimento é 45 milímetros. Então, obviamente, esse triângulo aqui, né? Eu vou até destacar ele. Vou copiar ele aqui. Deixar ele aqui separado, para a gente poder fazer aqui a parte. Esse triângulo aqui, o ABC, a única coisa que a gente tem dele, obviamente, é os lados, né? Que no caso representa aí 45 milímetros. Né? Então é a única coisa que a gente tem. Então, para essa fórmula que a gente estava verificando, né? Para encontrar a área, você tem a base vezes a altura dividido por 2. Ou se você tiver a área, né? E a base, que seria o lado, você consegue encontrar a altura. Né? Você conseguiria encontrar a altura. Né? Só que nesse caso a gente não tem essa informação, né? Então aí seria a primeira fórmula aí que a gente poderia utilizar, né? Se tivesse essa informação já da área, né? A gente poderia utilizar ela. E nesse caso aqui, só para ficar o registro, né? Exemplo, vamos supor aqui que a gente tivesse a área, né? Então a altura seria a área, até colocar aqui entre parênteses, a área dividido pelo lado, né? Pela base, eu vou colocar aqui B, né? Multiplicado por 2. Né? Então, se você tiver a área e o lado, né, que seria aí a base, você encontraria, obviamente, a altura. Né? Só que nesse caso a gente não tem a área. Né? A gente não tem a área. Existe uma outra fórmula, né, que é o que a gente vai usar, que dá para encontrar a altura. Né? Dá para encontrar a altura tendo só a referência do lado. Né? Só essa referência aqui, né? Já que também é um polígono regular. Né? Ou seja, ele é um elemento proporcional. Né? E aí, nesse caso, para encontrar a altura, a gente pode fazer o seguinte. A altura vai ser igual a meio, deixar aqui entre parênteses, meio, multiplicado, vou colocar aqui, multiplicado pela raiz de 3. Vou colocar aqui a raiz, deixa eu diminuir só a espessura do traço. Multiplicado pela raiz de 3, né? E a raiz de 3 multiplicado pelo lado, né? Pela base. Né? Vou colocar aqui raiz de 3 multiplicado pelo lado. Né? Então você teria essa fórmula aí para poder encontrar a altura. Né? Então nesse caso a gente pode encontrar a altura utilizando essa fórmula. Né? Ou seja, o valor que a gente tem, que é o lado, é só substituir na fórmula, né? Que aí nesse caso aí a gente encontra esse respectivo valor. Né? Então vamos fazer esse cálculo para a gente encontrar essa altura. Né? Deixa eu mudar aqui a tela. Tá aqui. Pronto, deixar ela aqui em branco. Então vamos lá, vou colocar aqui. No caso aqui vai ser para encontrar a altura. Vou colocar aqui o H. Vai ser igual a meio. Né, deixar aqui entre parênteses, meio, ou 0,5, né, não teria problema, multiplicado pela raiz de 3, multiplicado pelo lado, né, como eu tinha mostrado anteriormente. O lado, nesse caso, é igual a 45 milímetros. Né? Então, deixa eu multiplicar aqui na calculadora, a gente vai ter meio, né, multiplicado pela raiz de 3, multiplicado por 45. Né? Nesse caso, a altura vai dar igual a 38,97 milímetros. Então, essa é a altura do triângulo. Né? Vamos lá confirmar, né, no software de desenho para a gente verificar se realmente é essa altura. 38,97. Esse software que eu utilizo aqui é o AutoCAD, né? Mas software de desenho em geral dá para você ter essa parte de cotagem e poder fazer essas medições. Né? Então veja aí que bateu certinho aí 38,97. Né? Então é a altura do triângulo ABC. Né? Então já vou alterar aqui na resposta. Né? Colocar aqui a resposta.
38,97 milímetros, né, a unidade que a gente está utilizando. Beleza? Então no próximo vídeo aí a gente já verifica a área do triângulo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí referente à análise da figura geométrica, né? No último vídeo a gente fez a análise referente aqui ao triângulo ABC, no caso a altura, e agora a gente vai para a área. A área a gente já tinha até comentado, né, no vídeo passado, mas eu vou mostrar também uma outra forma, né, de encontrar a área, né, com a outra fórmula, obviamente, quando você tem só o lado, como esse caso aqui, né, como a gente tinha inicialmente. Agora a gente já tem a altura, né, a fórmula convencional seria essa aqui, a área vai ser igual a base, né, o lado, né, eu chamando base aí, mas entenda aí lado também, né, vezes a altura, né, dividido por 2. Né, então essa daí é a referência aí para encontrar a área, né? Nesse caso, substituindo aqui os valores, né? O B por 45, né? O B por 45 e o H por 38,97. Então vai ser 38,97, vou fazer aqui na calculadora, 38,97 multiplicado pela base, que é 45, né? Dividido por 2, que nesse caso aqui vai dar, já vou colocar aqui o valor da área, que vai dar 876,825 milímetros quadrados, né? É a área. Então, essa aí é a área do triângulo. Então, essa aí já é a resposta, né? Essa aí já é a resposta, no caso aí tranquilo, mas aí a gente tem uma outra forma também de encontrar a área, quando você não tem... nesse caso aqui, a gente precisa da base e da altura, mas você pode encontrar a área só com a base, né? É a seguinte fórmula. Deixa eu colocar aqui mesmo, vai dar para colocar. No caso a gente está querendo encontrar a área vai ser igual a 1/4, né? 1/4 multiplicado, tá aqui, multiplicado pela raiz de 3, multiplicado pelo lado, esse é importante porque é pelo lado ao quadrado, né? Ou seja, no caso seria 45 ao quadrado. Vou colocar aqui. Então, você, no caso aqui, só lembrando, né, que eu já coloquei 45, né, mas seria o lado, né? Então, deixa eu até dar um destaque aqui em vermelho. Vou colocar aqui. Pegar aqui. Pronto. Então, com essa fórmula aqui, você também encontra a área, né? Lembrando que, de vez aqui de ser 45, né, para a fórmula que ficaria o lado. E eu coloquei o 45, obviamente, porque já é o lado aqui do triângulo, né? Então, você tem como encontrar também. Deixa eu fazer aqui na calculadora, ver se vai bater o mesmo valor, né? Vai ser 1/4 multiplicado pela raiz de 3, multiplicado por 45 ao quadrado, né? E nesse caso aí, mesmo valor, né? Cadê aqui? Vai dar 830, né, aproximadamente, porque tem questão do arredondamento, né? Então, aí de fato aí comprovando aí que fica a mesma relação ali da área, né? Utilizando aí as duas fórmulas. Mas vamos confirmar agora, né, no desenho mesmo. Hoje eu vou deixar aqui o valor anotado. Vou deixar aqui o valor da área do triângulo. Vou deixar aqui 876,830 aproximadamente, né? Ali o quadrado. E vamos confirmar aqui no software para ver se realmente é essa área, né? Vamos ver se vai ser essa área mesmo. Eu vou apagar aqui essas linhas de cota para não atrapalhar. E ele tem uma função aqui para poder verificar a área, né? Então, vou colocar aqui a área. Vou clicar aqui no canto e aqui ele vai marcando. Veja que ele marca ali a área, né? E aí no caso aqui é o T, que é a área total. Bom, e aqui quando eu apertei o T, aí ele já calcula a área, mas ele não aparece aqui na tela, ele aparece aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, aqui ele... Cadê aqui? Pronto, aqui ele mostra a área,
Tá aqui, ó, 876,85, né? Ele não aparece lá a unidade, então veja aí que o valor é realmente bem próximo. Inclusive ele também mostra aqui o perímetro, né? 135, né? Ele mostra o perímetro, né? E o perímetro seria o que? A soma dos lados, né? Então, no caso, cada lado é 45 milímetros, né? É um triângulo, ou seja, 3 lados. 45 vezes 3 vai dar exatamente 135. Então, também confirmando aí o perímetro. E aí, confirmando a área, tá bom? Então, para quem usa o software do AutoCAD e não conhece essa função, né? Deixa eu até mostrar aqui. É só você vir digitar aqui o comando área, né? Ele fica em maiúsculo aí, já está ok. Você Enter. E aqui no caso, ele já está dando a área pelos cantos, né? Que seria aqui o corner, né? Pelos pontos de canto, ou objeto, ou adicionar uma área, ou subtrair uma área. Se você quiser utilizar algum desses outros aqui, é só apertar a primeira letra que está aqui em azul, né? No caso, exemplo, objeto. Você quer ter um objeto todo, você quer selecionar ele para a área também, que é muito comum. Você aperta o O, dá o Enter e faz a seleção. No caso, eu acho bem interessante esse do canto, né? Quando são polígonos regulares, dá certo, né? Então, aqui ele já está com essa função ativa, né? Então, quando eu clico num ponto, vou para outra lateral, ele já vai deixando verde. E aí ele já deixa a área aí fechada, né? Quando a gente dá o Enter, automaticamente aqui ele altera, dando lá os valores, tá bom? Então é isso. Então aí a área confirmada. Beleza? Próximo vídeo aí a gente faz a análise do triângulo XYB.